Tá bom, eu tô gravando, né? Ah, tá bom. Bom, eu tô gravando. Gravando aqui, hoje nós vamos falar sobre a Santa Missa. E já falando pra você, a minha aula vai ser o mesmo assunto que o seu, mas só que vai ter um upgrade, né? Que é isso? Vai ter um adicional. Ah, fala inglês que eu não entendo nada. Isso, nós vamos falar na primeira parte, antes de falar dos ritos em si, nós vamos falar a Santa Missa na história da igreja. E por que fazer isso? Porque hoje tem um monte de gente falando, ah, a missa de sempre, a missa de sempre. Não, eu quero a missa de todos os séculos. Mas qual? Né? A missa tridentina, ou a missa grego-melquita, ou a missa copta, ou a missa etíope, ou a missa latina. Ou seja, o pessoal fica falando que a missa é melhor ou pior conforme o seu rito. Mas existe apenas uma missa, né? Que a igreja vai falar que é a missa dos séculos, que é qual? Não importa qual rito que seja. Não importa se o padre está de frente ou está de costas, né? Não importa se está falando em latim ou se está falando em vernáculo, em português. O que importa é que segue aquilo que os apóstolos indicaram. Então é a missa de sempre. É a missa de séculos. E isso coloca fim em alguns debates, né? Que o pessoal fala, ah, eu não vou nessa missa, eu vou na outra. Eu não vou nesse rito, eu vou no outro. Mas, peraí, o padre que está celebrando essa missa é validamente ordenado? É católico, apostólico, romano? É. Ele está falando as palavras de Cristo na consagração? Está. Ele está usando um dos missais da igreja? Está. Então é a missa de sempre. Aí o pessoal fala, ah, eu vou na missa de sempre. Aí eu falo, eu também vou na missa de sempre. É que sempre tem lá na paróquia. Que é a missa que o Senhor instituiu para nós. É claro que tem alguns ritos que são muito mais litúrgicos e belos do que outros, né? Esteticamente belos. Mas lembrando que a fé é algo interior, né? A fé, ela tá dentro de nós. Então é padre X, padre Y, missa tal, missa tal. A missa, quem celebra é Cristo. E nós que estamos ali na igreja, celebramos com Ele. Não de maneira ministerial, nós não somos padres, mas nós nunca mais fale, eu vou assistir a missa. Ninguém aqui assiste a missa como assiste um programa de TV. Nós participamos da missa. Nós participamos do santo sacrifício. E quero que vocês tenham o texto diante de vocês, por favor. Gente, eu estava com saudade, né? Bom, quero aqui dar um bom dia pro Arnaldo que chegou aí, a Giânia, né? Bom dia, Bom Deus. dia, já que chegaram agora. Eu acho que vocês não estavam com saudade de mim, que minha mãe ela consegue representar muito bem. Mas estou aqui de volta nessa reta final, né? Para fazer. E os temas são. Para fazer esses encontros e os temas são bem interessantes. Agora a gente vai falar da missa parte por parte. A missa que a gente vai na igreja, primeiro, ela é a atualização do sacrifício de Cristo, certo? A missa, ela é o santo sacrifício de Cristo. E isso não significa que Cristo está morrendo de novo. Não, Cristo morreu uma vez por todo sempre e ressuscitou uma vez por todo sempre. Mas quando nós celebramos a missa, nós celebramos a paixão, a morte e a ressurreição de Cristo, atualizando aquilo que aconteceu no passado, nos dias de hoje. Então, não é um teatro. A missa não é um teatro. Vamos aqui encenar a morte, a paixão e a ressurreição de Cristo. Não. Ali está de fato acontecendo a morte, a paixão e a ressurreição de Cristo de maneira incruenta. Vamos aqui explicar em português. Quando nós celebramos a missa, nós celebramos a paixão e a morte de Cristo
vai viver a paixão, vai morrer e vai ressuscitar de maneira mística, né? Não com maneira de sangue, né? E não historicamente. É como se na missa nós voltássemos, toda missa que acontecesse, nós voltássemos de maneira espiritual para o Calvário, certo? E ali nós oferecemos, junto com a Virgem Maria e as pessoas que estavam ali, o sacrifício de Cristo em expiação dos nossos pecados. Ok? Então é como se espiritualmente nós voltássemos para a cruz e naquele momento nós pudéssemos diante da cruz falar: olha aqui, olha Deus Pai, pelos meus pecados eu ofereço o teu filho, o sangue do teu filho, para que os meus pecados sejam perdoados. E mais, é como se nós voltássemos também no Santo Sepulcro, onde Cristo ressuscita, e disséssemos a Deus: também nós, no último dia, ressuscitaremos em corpo e alma junto com Cristo. Aqueles que morrem, e mais, tem muito mais. É como se nós morrêssemos na cruz, junto com Cristo, o homem velho que morre na cruz, que Cristo perdoa os nossos pecados, e nós ressuscitássemos com Cristo. Morremos com Cristo para ressuscitarmos com Ele. Então, toda vez que nós vamos à missa, nós participamos do mistério do sacrifício de Cristo de maneira incruenta, ou seja, sem sangue, de maneira real. Cristo, ele está ali de maneira real. A presença de Cristo é real na Eucaristia, não é um simbolismo, certo? Aí a gente vai comentar mais disso daqui a pouco. E ao comungar Cristo, pois Cristo diz: quem não comer a minha carne e não beber meu sangue não vai ter a vida eterna. Quem disse foi Cristo. Na missa nós comemos a carne de Cristo e bebemos o seu sangue, quando o pão se transforma na carne de Cristo e o vinho se transforma no sangue de Cristo. Só que mantendo a aparência de pão e de vinho. Mas desde quando é isso, Felipe? Desde sempre. A gente vai ler aqui, minha mãe vai começar a ler, Catecismo da Igreja Católica 1345. A celebração litúrgica da Eucaristia. E o subtítulo é A Missa de Todos os Séculos. Significa que essa missa que nós celebramos hoje, ela é celebrada desde o tempo dos apóstolos. Mas o que muda? Vai mudar com o tempo o rito, a música, a liturgia, a veste. Isso tudo muda. Isso tudo muda. O missal é em português, é em latim, é de costas, é de frente, é véu, é sem véu. Ou seja, o rito da missa ele é diverso e você tem várias famílias de liturgia. A Igreja do Oriente celebra em grego, outras celebram em aramaico, né? Nós celebramos em português, mas na Argentina em espanhol e em alguns lugares celebram-se em latim. E o que isso aí é lindo, é maravilhoso, mas não é o essencial. O essencial, ele é fazer aquilo que Cristo mandou. Ok? Então vamos começar. Pode começar. A missa de todos os séculos. Desde o século II, temos o testemunho de São Justino Mártir sobre as grandes linhas do desenrolar da celebração eucarística. Permaneceram nas mesmas até os nossos dias, em todas as grandes famílias litúrgicas. Eis o que ele escreve, cerca do ano de 155, para explicar ao imperador pagão Antônio Pio o que fazem os cristãos. No dia que chamam Dia do Sol, realiza-se a reunião no mesmo lugar de todos os que habitam a cidade ou o campo. Leem-se as memórias dos apóstolos e os escritos dos profetas, tanto quanto o tempo permite. Quando o leitor acabou, aquele que preside toma a palavra para incitar e exortar a imitação dessas belas coisas. Em seguida, levantamo-nos todos juntamente e fazemos orações por nós mesmos e por todos os outros.
onde quer que estejam, para que sejamos encontrados justos por nossa vida e ações, e fiéis aos mandamentos, e assim obtenhamos a salvação eterna. Terminadas as orações, damos-nos uns ósculos uns aos outros. Depois apresenta-se àqueles que presidem aos irmãos pão e uma taça de água e vinho misturados. Ele os toma-os e faz subir louvor e glória ao Pai do Universo, pelo nome do Filho e do Espírito Santo, e dá graças em grego. Eucaristia. Longamente por termos sido julgados dignos destes dons. Quando eles terminam as orações e ações de graças, todos os povos presentes aclamam Amém. Depois de aquele que preside ter feito a ação de graças e de o povo ter respondido, aqueles que entre nós chamamos diáconos, distribuem a todos que estão presentes pão e vinho e água eucaristizados, e também os levam aos ausentes. Pessoal, vocês... Isso aqui é uma das primeiras cartas que falam de como que era feita a celebração da missa no tempo subapostólico. O que é o tempo subapostólico? É a segunda geração depois dos apóstolos. O ano é 155. E o ano 100... Eu acho que o Arnaldo tá dando chiado, né? O som. Não sei. Deixa eu ver se é. Ou será que é o meu? Vamos ver. Ó, o ano 155 é o século II. Ou seja, Cristo subiu aos céus no ano 33 depois de Cristo. Os apóstolos, até o ano 100 mais ou menos, se espalharam pelo mundo e pregaram o evangelho. Aqui já é a segunda geração da igreja. Então, século II é muito tempo atrás. Assim, a nossa igreja tem 2000 anos, isso aqui é 1800 anos atrás. Tinha aqui pessoas que viram os apóstolos, certo? Tinha pessoas aqui que conheceram os apóstolos, né? Principalmente os mais velhos, tipo o João, né? E desse tempo a igreja ela estava sendo perseguida pelo Império Romano. O Império Romano, então, estava, como a gente viu na aula de história da igreja, desde do imperador Nero e depois os imperadores sequentes, de maior intensidade ou menor intensidade, começavam a perseguir a igreja, certo? E o fato de você ter os cristãos sendo perseguidos pelo imperador romano era porque os romanos acreditavam que os cristãos cometiam canibalismo. A Giane fez assim. Porque os cristãos, eles eram uma pouca minoria. Eles não eram a minoria. Menos de 5%, 4% do império. Eles eram pessoas que se reuniam em lugares estranhos como cemitérios. Por que se reuniam em cemitérios? Porque os romanos eram supersticiosos e tinham medo dos espíritos dos mortos, né? Então, os cristãos iam lá para ninguém encher o saco, né? Por causa da perseguição. Celebravam a missa ali também porque no cemitério estavam os corpos de alguns apóstolos e mártires. Então, celebrar a missa pedindo a intercessão já dos santos, né? Pedindo também pelas almas dos mortos. A igreja sempre rezou pelos mortos, né? Sempre rezou pelas almas do purgatório. E nisso, algum cristão falou para algum romano que eles comiam a carne e o sangue de Cristo. Aí os romanos, não entendendo o que estava acontecendo, eles estão comendo carne de gente. E aí, sabe que quem aumenta não inventa? Foi falando, chegou no ouvido do imperador que eles estavam sequestrando crianças e comendo a carne delas. A calúnia, fake news e assim por diante. Justino Mártir, já tem no nome porque ele vai morrer, né? Em nome de Cristo. Ele vai escrever essa apologia. Ou seja, o que é uma apologia?
uma defesa da fé cristã para o imperador. Ele vai falar para o imperador: não é nada disso que você está pensando. Aí ele escreveu essa carta que a gente acabou de ouvir. Que no dia do sol, Dominis, Deus, né, domingo, né, os cristãos se reuniam, sempre no mesmo lugar, ou seja, no lugar que eles tinham separado a igreja, que poderia ser dentro das catacumbas ou dentro na casa de algum cristão. E presta atenção, vê se aqui não parece com a missa de hoje. Começavam a ler os escritos dos profetas. Quando a gente vai na missa, não tem a primeira leitura, que a gente escuta o Antigo Testamento? E começavam a ler os comentários dos apóstolos, que a gente não conhece hoje como o Novo Testamento. Não conhece hoje como as cartas de Paulo, a carta de Pedro. Ou seja, desde os primeiros cristãos, fazemos a mesma coisa, escutamos as leituras. Depois, nós não elevamos as nossas... depois, o que preside, ou seja, o padre, ele faz a homilia, ele aconselha, ele exorta. Não é isso que acontece hoje na missa? Depois, elevamos as nossas preces. Não fazemos as preces na missa? Que a gente fica com aquela cara de dizer: Senhor, escutai as nossas preces, né? Gente, isso acontecia desde sempre, né? Pela alma, nananana, Senhor, escutai as nossas preces, né? Mas isso aí era algo que o pessoal fazia de uma maneira bem emocionada. Você está levantando suas preces a Deus, né? No santo sacrifício, na sublime liturgia, né? E olha só, depois, todos de pé, né? Faz as preces. Depois você tem... E as preces tem a questão, né? Ó, por todos os outros onde quer que estejam, né? Você faz as preces por todo mundo, onde quer que elas estejam. E por nossas ações, fiéis ao mandamento, para assim obtermos a salvação eterna, né? Olha a importância das preces. A gente pede para Deus a salvação eterna, para nós e para os outros, né? Depois, né? Vem, o pessoal faz a oferta de pão e vinho. Não tem o ofertório? Que o pessoal entra lá com o cálice, com a uva, com o pão. O cara, o ministério pão e vinho te apresentando. Antigamente as pessoas não tinham loja que vendia a hóstia pronta. Cada um levava o seu pão. Cada um levava um pouquinho de pão. Cada um levava um pouquinho de uva, né, para fazer o vinho da Santa Missa. Cada um levava um pouquinho de vinho. E assim você ofertava alimentos também em geral. Para quê? Porque depois da missa, o ofertório era para o sustento do padre e sustento dos pobres, das viúvas e dos órfãos. Então, ali o pessoal às vezes dava o dinheiro, como a gente passa, né? Eu não sei se tinha alguém que passava com uma sacolinha, com uma pessoa cantando Meu coração é para ti, Senhor. Não. Mas ali o pessoal ofertava alimentos, bens materiais, para quê? Para ser distribuído entre os pobres. E São Justino continua: ó, imperador, tá vendo? Não é nada disso que você está pensando. Depois, com o pão e o vinho, a gente faz o que Cristo mandou, né? E depois da consagração do pão e o vinho, e ele usa a palavra Eucaristia em grego, né? Mas também distribui os diáconos, né? O padre e os diáconos distribuem a hora da comunhão, distribuem o pão e o vinho eucaristizados. E ele usa esse termo porque ele está falando com um pagão, né? Ele não vai falar o pão e o vinho de maneira corpo, a carne de Cristo, senão o imperador que já queria matar todo mundo ia falar: né? Vocês são doidos, vão matar todo mundo. Não, ele usa termos bem técnicos: pão e vinho eucaristizados, que a gente sabe que é transubstanciados, né? Que é o pão e o vinho que se torna a carne e o sangue de Cristo. E assim ele fala: além disso, a gente distribui para vocês e ainda leva para os ausentes. Não tem os ministros que levam a Eucaristia para os doentes?
Não tem os ministros que levam a Eucaristia para os que não têm dificuldade de locomoção? Tá vendo, pessoal? Aí, imperador, não era nada disso do que você estava pensando. Só que o imperador não quis ouvir e matou São Justino. Por isso que ele é São Justino Marte, né? Mas essa carta, ela é um precioso documento que mostra para nós que a Santa Missa, como celebramos hoje, já era celebrada desse mesmo forma, dessa mesma essência, com a liturgia da palavra e a liturgia eucarística desde a época dos apóstolos. Vocês entenderam? Alguma dúvida até aqui? Então, esse foi o a mais da aula de hoje. Eu falei essa questão de que como a Eucaristia ela é celebrada pelos cristãos por todos os tempos. Fala, mãe. Só uma pergunta. São Justino escreveu essa carta em defesa da fé para o imperador, né? Foi mais ou menos no ano 300? 155. 155. Século II. Tá. Bem antes do ano 300, né? Porque tem um pessoal que fala que isso é invenção de Constantino. Constantino estava lá no século, né? Século IV, né? 200 anos antes de Constantino, a igreja já era a igreja católica. Então, tipo assim, o pessoal, para atacar a nossa igreja, a gente tem que estar prestando atenção, né? Estudar bastante, entender os fundamentos da nossa fé. Bom, como é que é o nome dessa defesa mesmo que você falou? Tem vários, né? Mas o mais é apologia, né? Apologia. Ou apologética. Tudo que é apologia, apologética é quando você tem um escrito que defende algo. O intuito é você defender algo. Se defender. Ou defender a sua ideia. Então você faz uma apologia. Entendeu? Entendi, professor. Mas como vocês têm um professor aqui de filosofia também, não só de história, a gente adentra, né, profundamente nas ideias, né? Vamos lá. 1346. Manda. Peraí. Sim. A liturgia eucarística processa-se em conformidade com uma estrutura fundamental, que se tem conservado através dos séculos até os nossos dias. Desdobra-se em dois grandes momentos, que formam basicamente uma unidade. A reunião, a liturgia da palavra, com as leituras, a homilia e a oração universal. A liturgia eucarística, com a apresentação do pão e do vinho, e a ação de graças consecratória e a comunhão. Liturgia da palavra e a liturgia eucarística constituem juntas um só e mesmo ato de culto. Com efeito, a mesma posta para nós na Eucaristia é ao mesmo tempo a palavra de Deus e a do corpo do Senhor. Lê o 47. Não é esse também o dinamismo da refeição pascal de Jesus ressuscitado com os seus discípulos? Enquanto caminhavam, ele explicava-lhes as Escrituras. Depois, pondo-se à mesa com eles, tomou o pão, proferiu a bênção e partiu e deu-lhe. Gente, então, desde a época dos apóstolos, entendemos a liturgia em duas partes. A liturgia da palavra, onde nós primeiro nos alimentamos com as palavras, com as escrituras. E tem gente que diz que católico não lê a Bíblia, né? Só na missa a gente escuta de domingo, 4 leituras que a gente reza a primeira leitura, canta o salmo, a gente lê a segunda leitura e escuta o evangelho. 4 leituras. Aí vai falar que a gente não lê a Bíblia. Na missa de semana é 3 leituras. Se o católico ir na missa todos os dias, durante 3 ou 4 anos, ele escuta a Bíblia inteira, né? E é claro, né, que fora da missa você ainda pode estar fazendo o seu momento de oração com a Sagrada Escritura, e você tem que ser sim íntimo da Sagrada Escritura, ler a Bíblia todos os dias. Mas na missa a gente tem uma parte solene para isso, a liturgia da palavra. Primeiro nos alimentamos da palavra de Deus. Depois a liturgia eucarística, do qual a gente se alimenta com o próprio Deus. Certo? Como diz o padre José Augusto,
numa das suas homilias, ele diz o seguinte: a Santa Missa, ela tem a palavra de Deus que é um alimento muito bom, mas ele falou, como eu sou guloso, eu quero mais, e eu quero me alimentar do próprio Deus. Como eu sou guloso, eu quero mais, né? E não é aquilo que fez o Senhor com os discípulos de Emaús? Vocês conhecem a passagem dos discípulos de Emaús, que estavam caminhando depois da morte de Cristo, tristes porque Cristo tinha morrido, e Cristo aparece para eles, certo? Andando pelo caminho, só que eles não reconhecem que é Cristo, certo? E tá no livro de Lucas 24, 13 e 35. Depois vocês pegam Lucas 24, 13 e 35. E Jesus ia falando com eles a palavra de Deus durante o caminho, e depois ele fingiu que ia se afastar. Os discípulos disseram, Senhor, fica conosco, né? Já é tarde, o dia declina. E quando eles estavam em casa, Cristo partiu o pão, e eles reconheceram no partir do pão Cristo ressuscitado. E depois Cristo, ó, pum, chá de sumiço, né? Mas o que essa palavra quer dizer? A missa é como se nós estivéssemos andando, porque a nossa vida é uma caminhada rumo ao céu, e Cristo, durante a missa, primeiro nos explica as Escrituras. Prepara o nosso coração. Para quê? Para que nós possamos o receber na comunhão. E quando nós vamos comungar, não só comungamos, mas como a gente reconhece Cristo na Eucaristia. Eu acho que vocês nunca tinham pensado essa passagem dessa forma, né? Eu também não, o catecismo que me ensinou, a igreja que me ensinou. Cristo, ao partir do pão, se revela. E as pessoas que estavam ali viram que era Cristo. E que não mais morto está, mas que ele está vivo. Então a Eucaristia é Cristo vivo. E na missa celebramos Cristo vivo, né? Que morre por nós, mas que também ressuscita. E quando comungamos Cristo vivo, ressuscitado, o Deus eterno, presente na humilde aparência de um pedaço de pão. Nós comungamos o Deus Criador do céu e da terra. Mistério da Eucaristia. Então vamos agora falar sobre a sequência da celebração. Até agora, algum comentário, alguma dúvida? Diga, Diânia. Não esquece de ligar o microfone, tá? Por que as pessoas, já é a segunda vez que eu escuto isso, e fala também em relação que quando foram tirar ele da Jesus, né, de onde ele estava enterrado, não reconheceram. Por quê? Ele estava tão diferente assim? Vamos lá. Primeiro, Jesus ressuscitado está com um corpo glorificado. E também a tristeza. Imagina, você vê uma pessoa que morre e você viu ela bem mortinha. Bem mortinha. Não tem dúvida que a pessoa poderia ter sobrevivido àquilo. Cristo crucificado morreu bem morrido, né? Vamos dizer. Você viu o cara sendo enterrado. De repente aparece um forasteiro que fala bonito. E você viu Cristo morto. Você, não é possível. Deve ser outra pessoa, deve ser, né? Então, e Cristo, ele aparece. E também tem a parte de Deus nisso. Cristo não quer que eles reconheçam ele apenas por sua aparência, mas também por suas obras e palavras. Então, quando Cristo aparece para os discípulos de Emaús, ele estava lá, né? Eu quero imaginar que ele estava ali com um turbante, né? Estava ali meio assim, né? Falando com uma voz mais mansa, né? Mas quando ele foi... Aqui é fruto da imaginação. Imaginar na oração é bom, tá? Que faz a gente criar imagens positivas sobre as coisas. Imagina que durante a oração Cristo baixou o turbante, mostrou os seus cabelos, e o pessoal, eu conheço esse cara. Eu já vi ele em algum lugar. E quando ele fala,
as escamas dos olhos deles caem e eles veem que é Cristo ressuscitado. Eu gosto de pensar assim, né? E a mesma coisa, temos que acreditar em Cristo não pelos olhos, mas pela fé. O segundo argumento. Eu creio em Cristo? Creio. Mas eu creio porque eu vi ou porque eu creio pela fé? Tanto que quando Cristo aparece ressuscitado para os apóstolos, ele aparece para todos, mas um não estava lá. Quem? Tomé. Os apóstolos dizem, pelo testemunho da fé, vimos o Senhor. Tomé vai dizer, só acredito quando esse dedo aqui tocar na sua ferida, do seu lado aberto, e eu poder abraçá-lo e vê-lo, né? Quando Cristo aparece para Tomé e fala, Costa, vê, sou de carne e osso, tô aqui. Mas felizes ou aqueles que nunca me viram, mas creem em mim, né? Então é que Cristo também quer que nós creiamos na ressurreição dele, mais pela fé, na verdade pela fé e não pelos sentidos do corpo. Se respondi satisfatoriamente? Oba! Então vamos lá. Sequência da celebração. Vamos refletir um a um. Vamos lá, mãe. Estou procurando. 1348. 1348. 45. 46. 47. 40. Todos se reúnem. Os cristãos acorrem ao mesmo lugar para a Assembleia Eucarística. À sua cabeça está o próprio Cristo, que é o ator principal da Eucaristia. É ator mesmo? Oi? Ele é o sumo sacerdote da nova aliança. É ele próprio que preside visivelmente toda a celebração eucarística. E é em representação dele, agindo em persona Christi Capitis, na pessoa de Cristo cabeça, que o bispo ou presbítero preside a assembleia. Toma a palavra depois das leituras, recebe as oferendas e diz a oração eucarística. Todos têm a sua parte ativa na celebração, cada qual a seu modo. Os leitores, os que trazem as oferendas, os que distribuem a comunhão, a todo o povo cujo amém manifesta a participação. Gente, a primeira parte da missa é ir para a missa, né? Todos se reúnem. Então aqui a gente vai fazer reflexões com o catecismo, mas falando também do nosso dia a dia. Chegamos na missa. Quem vai celebrar a missa? Quem é o presidente da missa? É o próprio Cristo. Cristo através do padre ou do bispo, certo? E é ele que profere a Eucaristia. Nós também temos a parte da celebração. E a gente vai levar o dinheiro do ofertório, ou a gente não tendo dinheiro, não é obrigatório dar o dinheiro no ofertório. É obrigatório, sim, você ofertar o seu coração. Você ofertar a sua vida, mas é bom você ajudar a igreja materialmente, porque a igreja tem que pagar a conta, né? A igreja tem que pagar a conta de água, de luz, aquela hóstia que você comunga, o vinho que você comunga é caro, o padre tem que comprar, e o padre ele não tem dinheiro. Quem tem dinheiro é a comunidade em si. Por isso que fala comunidade, porque tá todo mundo junto na mesma, certo? E vamos lá. Nós temos também, nessa primeira parte da celebração eucarística, alguns momentos. Primeiro, o ato penitencial. Pedimos perdão pelos nossos pecados, né? Então, o ato penitencial pode ser falado ou cantado. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E assim por diante. Depois do ato penitencial, nós rezamos o Kyrie, certo? Kyrie eleison. É o
povo responde: Kyrie eleison, Christer eleison, Christer eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Ou em português: Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. E após isso, o padre... Isso pode ser cantado, tá, gente? Né? Isso pode ser cantado. Pode ser... Normalmente, os padres gostam de unir o ato penitencial e o Kyrie no mesmo momento. Porque os dois têm o mesmo sentido. Primeiro, pedir perdão pelos nossos pecados. E segundo, reconhecer a misericórdia de Deus. Kyrie eleison era o que os povos, quando Roma conquistava um novo povo, as pessoas conquistadas, quando entrava o imperador ou o general triunfante, elas falavam: Kyrie, Kyrie eleison, tem de piedade de nós, né? Senhor, tem de piedade de nós. Ou tinha outro sentido, de reconhecer que o Senhor era muito grande e que ele era justo e piedoso. Bom, mais ou menos assim, que isso foi adaptado ao cristianismo para dizer: Senhor, tu que perdoaste os nossos pecados, grande és tu. Tem de piedade de nós. Cristo tem de piedade de nós. Amém? E nós escutamos as palavras de Deus como a gente ouvimos depois. Por que nós temos que pedir perdão antes de escutar a palavra de Deus? Porque quando nós entramos na missa, nós estamos com as nossas infidelidades diante de nós. Vai dizer: não se atreva a comungar o corpo, não se atreva a comungar o corpo e o sangue de Cristo se há pecado grave em vós. E essa parte da missa não apaga os pecados graves, apenas os pecados leves. Certo? O pecado grave apaga com a confissão. E quando a igreja... Antigamente, em alguns lugares ainda tem isso. Eu conheço alguns lugares que tem isso. Antigamente, quando a igreja tinha padre sobrando, teve uma época que tinha padre sobrando. Sempre tinha um padre celebrando a missa e o outro escutando confissão durante a missa. A missa estava ali acontecendo, você poderia se dirigir ao padre. Se você estivesse com um pecado grave que te pedisse de comungar, você poderia fazer a sua confissão. E os que estavam apenas com o pecado leve, poderiam apenas, pelo Kyrie, ter os seus pecados veniais perdoados ali naquele momento. Hoje tem tanto pouco padre que a gente tem que pedir para se confessar antes da missa ou depois, né? Ou marcar a confissão, ou ir no lugar onde que tem bastante padre, tipo o Santuário São Judas, que eu sempre Mas a questão é, ouvindo as palavras de Deus, vamos agora aqui falar da liturgia da palavra, 1349. A liturgia da palavra comporta os escritos dos profetas, quer dizer, o Antigo Testamento e as memórias dos apóstolos, ou seja, as suas epístolas e os evangelhos. Depois da homilia, que é uma exortação a escolher esta palavra como que ela é na realidade, palavra de Deus, e a pô-la em prática. Vêm as intercessões por todos os homens, segundo a palavra do apóstolo. Recomendo antes de tudo que se faça preces, orações, súplicas e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade. Gente, então vamos lá. A liturgia da palavra vai desde a primeira leitura até as preces. Isso é a liturgia da palavra. E a liturgia da palavra, a gente vai ler o Antigo Testamento, o Novo, o Salmo, né? Sempre tem comunhão um com o outro. O Antigo Testamento vai falar algo que vai prometer algo no Novo Testamento, que vai estar na segunda leitura, e que o Evangelho vai amarrar essas coisas em um sentido. O Antigo Testamento, ele é a prefiguração da vinda de Cristo. O Novo Testamento, ele é o cumprimento da promessa de Cristo. E o Evangelho é a palavra do próprio Cristo. Certo? Então, na liturgia da palavra, a gente tem que ter muita atenção. Né? Tá lá a liturgia da palavra. Opa, agora deu uma pausa, eu vou no banheiro. Meu irmão, pensamento pagão. Liturgia da palavra, ó,
Folhetinho, a igreja hoje é tão bom que tem um folhetinho. Olho no folheto, lê. Lê. E sabe o que é o que seria melhor ainda? E eu estou experimentando isso na minha vida, e isso é maravilhoso. Eu estou lendo em casa, antes de ir para a missa. Fazendo uma pequena reflexão antes de ir à missa. Por quê? Eu vou na missa com um bebê, aí às vezes tem algo que me distrai. O que falou na primeira leitura mesmo? Nem ouvi. E o evangelho? Qual foi o evangelho de hoje? Nem vi. O que é mesmo? Então, eu estou fazendo, como às vezes eu tenho que ficar olhando meu filho na missa, eu estou fazendo essa pré-liturgia da palavra na minha casa, para eu já ir na cabeça, porque às vezes eu não vou conseguir estar olhando o folheto, estou com o bebê no colo, entendeu? A gente tem que ter nossas estratégias, o que não pode é deixar céus e terras passarão, mas a minha palavra nunca passará. Vai dizer Santo Agostinho, eu tenho medo da graça que passa e não é aproveitada. Então, às vezes ali é um momento de graça e eu não posso deixar passar. Entendeu? Depois o padre vai fazer a homilia. A homilia ela deve ser baseada na liturgia do dia. Por que eu falo isso? A gente de vez em quando encontra padre que fica falando da vida, da carochinha, da história, da sei lá o quê. E o evangelho, a leitura fica, né, para depois. A homilia, ela deve ser para uma forma de esclarecer no nosso dia a palavra de Deus. Porque imagina, Cristo vai lá e fala, se seu olho te leva a pecar, arranca-o e joga fora. Porque é melhor entrar na vida com menos um olho do que no inferno com os dois. Aí o padre vai falar assim, gente, Jesus está falando que os pecados dos olhos podem nos levar ao inferno, que arrancar o olho significa fugir dos olhares que nos levam a pecar e assim por diante. Porque o padre tem que explicar a palavra de Deus. Senão vai ter um monte de gente arrancando o olho por aí, entendeu? Tem que se ensinar o sentido de parábola, o que Cristo falou que é realmente literal, o que é simbólico, o que é figurativo, as lições espirituais, né? Quando tem uma parábola, né, que tava lá uma pessoa que ficou ferida na estrada, o sacerdote passou reto, o levita passou reto, o samaritano, que era a pessoa mais julgada naquela sociedade, foi quem parou para ajudar, né? Ou seja, de amar o seu próximo, né? E as lições, e o padre ele tem que trazer isso, pode pegar isso, colocar na homilia a história dos santos, né? Que aplicaram isso de maneira heróica, e assim por diante. A homilia ela deve ser um alimento para a nossa alma. E termina então com as preces que são feitas pelos reis, pelos governantes, pelas almas, certo? E a gente fala, Senhor, escutai a nossa prece, né? Ali a gente está rezando pela igreja, pelo mundo, gente. Reza, oferece. E assim nós vamos para as oferendas. Você tá vendo? Missa parte por parte, seu significado, né? E você nunca mais vai ir para a missa com o mesmo olhar, né? Se der tempo, né? Se der tempo ainda vou colocar um videozinho para vocês verem hoje, hein? Eu falei que hoje está especial. Vamos lá. Pode ler, mãe. A apresentação das oferendas, ofertório, traz-se então para o altar, por vezes, processionalmente, o pão e o vinho, que vão ser oferecidos pelo sacerdote em nome de Cristo no sacrifício eucarístico, no qual se tornarão o seu corpo e seu sangue. É precisamente o mesmo gesto que Cristo fez na última ceia, tomando o pão e o cálice. Só a igreja oferece esta oblação pura ao Criador, oferecendo-lhe em ação de graças o que provém da sua criação. A apresentação das oferendas no altar assume o gesto de Melquisedeque e põe os dons do Criador nas mãos de Cristo. E é ele que, no seu sacrifício, leva à perfeição todas as tentativas humanas de oferecer sacrifícios. Vamos lá? Desde o princípio, com o pão e o vinho para a Eucaristia, os cristãos trazem as suas ofertas para a partilha com os necessitados. Este costume sempre atual da coleta inspira-se no exemplo de Cristo, que se fez pobre para nos enriquecer.
Os que são ricos e querem, dão cada um conforme o que a si mesmo se impôs. O que se recolhe é entregue àqueles que presidem a ele. E ele, por seu turno, presta assistência aos órfãos, às viúvas, àqueles que a doença ou qualquer outra causa priva de recursos, aos prisioneiros, aos imigrantes, numa palavra, a todos que sofrem necessidade. Então vamos lá. O ofertório, ele tem o sentido de que eu irei oferecer algo do meu trabalho para se juntar. É um dom que eu ofereço para a igreja, algo do meu trabalho, né? Pode ser, por isso que antigamente o pessoal oferecia, né? Aí eu eu não vou falar no tempo dos apóstolos, agora eu vou falar na missa na roça. O pessoal fazia o pão, fazia a eucaristia, levava e oferecia no ofertório. Fazia o vinho, levava para o ofertório. Então o pessoal levava galinha, né? Levava milho, levava alimento. Para quê? Sustento. Não que não, o que vai ser oferecido é o pão e o vinho. Ponto. Os outros era para os pobres, as viúvas, os órfãos, sustento do padre. Entendeu? Tudo, o padre ele vivia da providência das pessoas. Então se o pessoal não levasse nada, o padre ia ficar com fome. Está entendendo? Então, o ofertório nós oferecemos como Melquisedeque o pão e o vinho, que são os dons do nosso trabalho. Porque, por exemplo, o pão, para que alguém teve que plantar o trigo. O trigo ele teve que ser regado, teve que alguém colher, teve que colocar na moenda para fazer a farinha, para fazer o pão. Você tem um trabalho humano. O vinho é a mesma coisa. Você pega a uva na videira, você coloca no processo de fermentação, tem um trabalho humano ali. Então, quando nós oferecemos o pão e o vinho, nós estamos oferecendo os nossos trabalhos a Deus. Um pouquinho da criação de Deus, né, dos dons, a gente entrega a Cristo. E Cristo vai transformar isso num dom maior, que é o seu próprio corpo e seu próprio sangue, para oferecer a Deus um sacrifício perfeito e imutável pela expiação dos nossos pecados. Então nós participamos da missa quando nós oferecemos. Hoje, vivendo no tempo do Pix, né, no tempo, né, os padres eles ganham salário da diocese, né? Os padres eles precisam, não, você tem os vicentinos que pega lá os alimentos em si e leva para as pessoas. Então normalmente a coleta vai ser feita com a sacolinha, né? Que você vai colocar o dinheiro mesmo que é mais útil, né? Porque você vai poder pagar o boleto. Imagina, na roça não tinha boleto, né? Vamos dizer, antes de entrar nesse sistema financeiro. Não tinha aqui na lotérica, não tinha sistema bancário. Agora tudo é no boleto, tudo é no internet banking. Então o padre precisa, as igrejas hoje precisam da nossa oferta material mesmo em dinheiro, que é mais fácil de fazer a provisão da igreja. O padre vai ter que ir lá na Sé, naquelas lojas que fica do lado da catedral, comprar cálice, comprar âmbula, fazer restauração, vai pegar esse dinheiro e vai lá comprar hóstia, vinho canônico para fazer. Lá na Sé tem uma rua que é só disso, né? Vai lá comprar liturgia lá nas Paulinas, vai comprar livro da catequese, e tudo isso com dinheiro do nosso ofertório, principalmente com o dinheiro do nosso dízimo, né? Com o nosso dízimo. Mas o ofertório, ele não é obrigatório, se você não é obrigatório você ofertar bens materiais, mas o ofertório, se não, imagina, uma pessoa pobre ia ser constrangida na igreja. Ah, você não deu, né? Ah, não. Mas o que é obrigatório? Não, a gente tem que ofertar neste momento o nosso coração, né? Senhor, nessa missa eu ofereço o meu coração, né? Eu ofereço meu trabalho, a minha família no teu cálice, né? Tem um filme
que mostra, chamado O Grande Milagre, a gente passava esse filme, em vez de passar essa aula, a gente passava esse filme, o Crisma Presencial. Mas, diz o seguinte, alguns santos místicos que têm visão espiritual, diz que no momento do ofertório, os anjos, eles estão ali esperando que a gente entregue algo para que eles levem para Deus. Sua prece, o seu coração. E a pessoa que não oferece nada, não reza no momento do ofertório? Às vezes a música do ofertório nos ajuda a rezar. Meu coração é para ti, Senhor. Se não é que você está cantando isso com a intenção de Senhor, entrega o meu coração para ti, você está oferecendo algo, né? Agora tem gente que no ofertório pensa que o ofertório é intervalo da missa. Opa, acabou a homilia, vou no banheiro, vou beber água. Gente, a missa não tem intervalo. O ofertório, né? É a hora de cochichar. Tem pessoa que pensa que o ofertório é um descanso, né? Que a gente canta musiquinha lá, né? A gente vai cantando as musiquinhas, que bonitinho, né? Não, o ofertório é muito mais do que isso, gente. O ofertório é a entrega da nossa alma, do nosso coração a Deus. De maneira material, quem puder, mas quem não puder, sim, principalmente o nosso coração, a nossa vida, os nossos dons, os nossos trabalhos, o nosso cansaço. A gente pode oferecer para Deus o nosso cansaço. Pessoa, Senhor, eu estou cansado, eu ofereço. Senhor, eu estou endividado, ofereço a minha angústia. A gente oferece para o Senhor o que a gente tem, certo? Mesmo que aquilo, e o Senhor vai pegar o que você tem e vai colocar no cálice da missa. E a missa é a oração mais poderosa do mundo. Tem muita gente que não sabe por que as coisas não acontecem na vida. Já ofereceu no ofertório da missa? Começa a oferecer insistentemente. Vai acontecer. O milagre vai chegar. Se for da vontade de Deus, sim. Oferece no cálice de Cristo. Sônia Maria, fale. Primeiro, uma pergunta. A gente pode oferecer os nossos pecados? Devemos oferecer. Não com a intenção, Senhor, eu ofereço o meu roubo a ti. Tá aqui. Não, Senhor. Não nesse sentido. Senhor, eu sou ladrão. E eu quero parar de roubar, Senhor. Entendeu? Eu ofereço essa miséria para que o Senhor, por sua graça, me converta. Mudou isso, a figura, né? Foi isso mesmo que eu expliquei ontem. Eu queria falar assim, que às vezes, como você estava falando, a gente se distrai na hora do ofertório e é um momento tão especial, muito especial, né? Que a gente não pode deixar passar desapercebido, porque é a hora da nossa oferta. Então, às vezes a gente pega o dinheiro, fica olhando a pessoa da sacolinha passar né? Aí começamos a prestar atenção na roupa de quem vestiu, que está escrito na camiseta de quem, e a gente se distrai. É um momento que a gente tem que espantar a distração e se virar mesmo os olhos para o altar com firmeza e ali oferecer o que a gente precisa oferecer, porque é uma parte do ritual da missa que a gente não pode distrair, porque é um momento, que nem você falou, os anjos levam as nossas ofertas para o altar, e senão o nosso anjo vai de mão vazia no altar, e não tem o que oferecer, né? O anjo vai chegar lá de mão vazia porque eu não ofereci. Segundo esse desenho que a gente assiste, do Grande Milagre, tem na Netflix, foi uma visão de uma santa, né? Foi uma visão de uma santa, então era isso que eu queria colocar. A Yara viu o filme e ela fala que explica muito bem como os anjos levam nossos pedidos à Virgem Maria e Jesus, né? A Virgem Maria durante a missa, se a gente fosse ter olhos espirituais, nós veríamos a Virgem Maria, os anjos, os santos, tudo. E a gente... Ainda bem que a gente não tem, sabe por quê? Porque senão a gente não ia ver nada. Ia estar tão lotado de anjos, santos, que a gente não ia ver nada, né? A gente não tem ideia do que acontece no mundo espiritual quando uma missa é celebrada. O inferno, os capetas ficam correndo desesperado, os anjos triunfam. E é por isso que o capeta ataca tanto a missa, né? Vamos trocar de sala, gente?
Peraí, Tem 2 falta um minutos. minuto. Vamos lá, Eu 2 vou minutos. arrumar um projetor pra gente assistir esse filme. Se você quiser, até antes do final do ano, a gente assiste Uhum. esse filme junto. Todo mundo junto. Isso aí. Pessoal, vamos trocar de sala. Te vejo lá. Vamos lá, pessoal. E agora eu tô com a música Meu Coração é para ti, Senhor, na cabeça, né? Dá pra cantar o dia todo. Gente, vamos lá. Arnaldo, tamo junto. Vamos continuar. Alguma dúvida até agora? Seguimos. Peraí. O número é 1352. 1352. Isso. A anáfora. Com o coração eucarístico, oração de graças e de consagração, chegamos ao coração e cume da celebração. No prefácio, a Igreja dá graças ao Pai, por Cristo, no Espírito Santo, por todas as suas obras, pela criação, redenção e santificação. Toda a comunidade une então as suas vozes àquele louvor incessante que a Igreja Celeste, os anjos e todos os santos cantam a Deus 3 vezes santo. Vamos lá? Ó, depois do ofertório você vai ter a anáfora, que vai ser a oração quando o padre fala oremos, né? Senhor, receber essas ofertas, nananana, para que venceram. Aí depois ele vai falar, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Vai fazer a oração eucarística, que tem que é a oração que foi feita na época dos apóstolos. Ela que é a oração enorme, né? Gigante. Tem a oração eucarística 2, que é a mais comum, que é usado, né? A 3, que é bem usada aqui na arquidiocese. A 3. Tem a 4, a 5, a 6A, a 6B, 6C. Tem um monte. Mas o que a oração eucarística vai falar? Vai preparar o nosso coração para o ápice da missa, que é a consagração eucarística. Então, nós teremos nesse momento o prefácio. O prefácio vai ser quando o padre vai render graças ao Pai pelo Espírito e vai terminar pela criação, pela redenção. E se for uma missa votiva de Nossa Senhora, vai falar pelos mistérios da Virgem Maria que gerou Cristo, vai falar as virtudes da Virgem Maria e conectar isso à história da salvação. Se for cada uma missa votiva de um santo e que tiver, vai ter um prefácio que vai falar dos santos, ou seja, vai ter os temas em específico. Mas, deixa eu colocar minha cara aqui feia, bem grande pra vocês, aqui, pra todo mundo.
Mas sempre vai terminar com um louvor que a igreja acredita que todos os anjos e santos estarão cantando juntos. Santo, santo, santo. Senhor Deus, ou seja, quem está rezando na Santa Missa é só os vivos? Também as almas dos que já faleceram, as almas do purgatório, as almas do céu, que rezam a missa junto. E os anjos, e todos a uma só voz, as almas do céu, do purgatório, da terra, os anjos cantam: Santo, 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 Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam vossa glória. Ou seja, nós adoramos ao Senhor e glorificamos seu santo nome. Então, chegamos no momento da epíclise, que minha mãe vai ler o que é. Na epíclise, pede ao Pai que envie o seu Espírito Santo, ou o poder da sua bênção, sobre o pão e o vinho, para que se tornem, pelo seu poder, o corpo e o sangue de Jesus Cristo, e para que os que participam na Eucaristia sejam um só corpo e um só Espírito. Algumas tradições litúrgicas colocam a epíclise depois da anamnese. Na narração da instituição, a força das palavras e da ação de Cristo e o poder do Espírito Santo tomam sacramentalmente presente sobre as espécies do pão e do vinho, o corpo e o sangue do mesmo Cristo e o seu sacrifício oferecido na cruz de uma vez por todas. Pessoal, então na epíclise vai ser o momento que o padre vai falar: enviai o seu Espírito. Ele vai fazer assim com as mãos. Aí não é aqui que o sininho toca? Todo mundo ajoelha. A epíclise, o padre está invocando a ação do Espírito Santo para que aquilo que seja feito, o padre está demonstrando a sua intenção de transformar, transubstanciar o pão e o vinho na carne e no corpo de Jesus, mas ele sabe que por ele, humanamente falando, ele não consegue, mas através do Espírito Santo, que age no seu ministério sacerdotal, aquilo vai acontecer. E por esse mistério, a gente já se ajoelha, porque ali vai acontecer um momento do relato da instituição, certo? Que nós iremos ouvir o padre dizer as palavras da consagração. 1354. Peraí. O padre vai falar o relato da instituição, certo? No relato da instituição, a força das palavras da ação de Cristo e o poder do Espírito Santo tornam sacramentalmente presentes as espécies do pão e do vinho, o corpo e o sangue de Cristo oferecido na cruz uma vez por todas. Então o que vai acontecer aqui? O padre vai pegar o pão e vai falar o relato da instituição. E aquelas palavras: a noite que ia ser entregue, ele pegou o pão em suas mãos, deu graças e partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Naquele momento, quando o padre termina de dizer aquelas palavras, o pão não é mais pão, é o corpo de Cristo, e nós adoramos. Então ele vai elevar. Depois ele vai fazer uma adoração. Ele vai fazer aquela genuflexão. Depois, do mesmo modo ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Essas palavras, não são as palavras que Cristo usou na última ceia? E é essas palavras que têm poder de consagrar a Eucaristia, se você for um padre ou bispo validamente ordenado. Certo? E assim, corpo e sangue de Cristo consagrados, nós adoramos.
adoramos e adoramos. E então segue a oração da igreja. Agora já com o corpo e o sangue de Cristo consagrados, vai dizer assim. Tá aí, mãe? Então eu vou ler. Na anamnese é agora, tá? Que segue a igreja, faz memória da paixão e ressurreição e da volta gloriosa do seu filho. E apresenta ao Pai a oferenda de seu filho que se reconcilia com ele. Neste momento, misticamente, é como se nós tivéssemos Cristo crucificado. E a igreja fala, olha a Deus, Cristo crucificado por nós, oferecemos para a nossa salvação. Olha que momento piedoso, né? O corpo e o sangue de Cristo diante de nós. E nós agora iremos oferecer o santo sacrifício do corpo e sangue de Cristo para Deus Pai, para que, assim como no Antigo Testamento, as pessoas sacrificavam ovelhas, bodes, para o perdão dos seus pecados, nós não precisamos mais derramar o sangue dos animais, porque Cristo, uma vez, derramou esse sangue por nós e oferecido uma única vez a Deus Pai, na Santa Missa, o que nós fazemos? Nós atualizamos o único sacrifício de Cristo. E oferecemos perpetuamente até que Cristo volte esse sacrifício pela expiação da humanidade. Então, o que aconteceria se não tivesse missa? São Padre Pio vai dizer o seguinte: é mais fácil o mundo viver sem o sol do que sem a missa. Se não houvesse a Santa Missa, o mundo já teria acabado. Porque não teria quem oferecesse o sacrifício de Cristo pela humanidade. E quem sustenta a humanidade é Cristo. E por isso que o demônio ataca a Santa Missa. Por isso que o demônio ele ataca o santo sacrifício de Cristo. Como? Primeiro, ataca as famílias. Não precisa casar, porque não precisa ter filho, porque as famílias precisam ter crianças, filhos e filhas, para que eles possam ser sacerdotes, religiosos, pessoas que rezam. E até mesmo pessoas que se casam, porque todo padre, ele veio de uma família. Mas depois que ele se torna padre, o padre ele é sacerdote, ele é celibatário. É só ele se tornar celibatário, às vezes até no seminário vai chover mulher na vida dele. E ele vai ter que ser muito forte. Tem umas mulheres aí que elas gostam de tentar padre. Porque é o demônio que usa para que tenha menos missa. Porque quanto menos missa, mais aumenta o poder do demônio no mundo. Quanto mais missa, menos o demônio tem poder. Olha a batalha espiritual que nós estamos vivendo hoje. Olha quantos padres estão deixando de ser padres. Olha quantas pessoas tem dentro dos seminários. A Santa Missa está, em alguns lugares do mundo, em risco de ser extinta. Pela falta de fé. Pelo secularismo. Devemos nós rezar para que tenha padres para que possa oferecer esse sacrifício, né? Seguindo o rito da missa. Nas intercessões, a igreja exprime que a Eucaristia é celebrada em comunhão com toda a igreja do céu, da terra, dos vivos e dos mortos. E na comunhão com os pastores da igreja, o Papa, o bispo da diocese, seu presbítero, seus diáconos e todos os bispos do mundo inteiro com as igrejas. Então o que nós fazemos depois? Nós iremos, então, fazer as orações pelos vivos, pela igreja, né? Rezamos pelo Papa, pelo nosso bispo, pelo Papa. Aí fala o nome do bispo, fala o nome do Papa. Vocês estão se lembrando? Rezamos pelos falecidos. Aí o padre pega o papel, começa a falar pela alma de sei lá o que, Dona Zefinha, seu Joãozinho, e assim por diante. Porque a missa ela é celebrada em comunhão com os vivos e os mortos, os falecidos, aqueles que estão já na graça de Deus, ou seja, seja no purgatório, expiando os pecados, seja já no céu de maneira glorificada. E nós rezamos em comunhão. E a missa, ela é rezada em comunhão com toda a igreja. E quando a gente fala toda a igreja, a gente pensa só, não, é a igreja
do purgatório é a igreja do céu. É a igreja militante, que somos nós, a triunfante, que é a igreja do céu, e a penitente, que são as almas do purgatório, que anseiam por cada missa celebrada. Toda vez que você reza por uma alma do purgatório numa missa, os seus tormentos no purgatório são diminuídos, o seu tempo é atenuado, e dependendo de quantas missas você reza, você pode libertar as almas do purgatório. Então eu sempre na missa eu ofereço pelas almas do purgatório, ali no momento do ofertório, no momento do começo, e se puder, pedir para que seja lido nas intenções do começo. Pode ser pelas almas dos falecidos da sua família, pode ser, só colocar lá, pelas almas do purgatório e deixar que Deus escolha alguém que seja beneficiado pelos méritos da Santa Missa. E por fim, 1355. Na comunhão, precedida da oração do Senhor e da fracção do pão, os fiéis recebem o pão do céu e o cálice da salvação, o corpo e o sangue de Cristo que se entregou para a vida do mundo. Porque este pão e este vinho foram, segundo a expressão antiga, eucaristizado. Chamamos a este alimento Eucaristia. E ninguém pode tomar parte nela se não acreditar na verdade do que nós... Na verdade... do que entre nós se ensina. Se não recebeu o banho para a remissão dos pecados e o novo nascimento, e se não viver segundo os preceitos de Cristo. Muito bem. E olha só. Peraí. Então, nós temos aqui depois de o padre consagrado, e nós rezamos pelos mortos, está na hora de comungar. Comunhão. Antes de comungar, nós iremos rezar a oração que Cristo nos ensinou. Então, todo mundo reza o Pai Nosso. Todo mundo reza o Pai Nosso com a mão escancarada. Assim. Não tem a CNBB aqui no Brasil, ela não diz, ela até apoia esse gesto, mas no missal romano diz que somente o padre na hora do Pai Nosso pode levantar as mãos, certo? Mas se você faz com a mão levantada por costume, por tradição, não se sinta julgado, que meio que vira um costume na igreja do Brasil isso. Eu como sou o nerdzinho certinho, eu gosto de fazer certinho, né? Então eu rezo com as mãos postas. Depois nós rezamos o Cordeiro de Deus, né? E Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, né? E nós estamos oferecendo mais uma vez o Cordeiro de Deus, né? Porque o Cordeiro ele é para ser imolado, sacrificado pela expiação dos pecados, e nós não estamos oferecendo qualquer cordeiro. Nós estamos oferecendo o Cordeiro de Deus, o perfeito, sem ruga, sem mancha, que virá tirar o pecado do mundo, né? Que vai nos dar a paz, né? Então, vamos lá, pode falar, mãe? Aqui na paróquia e na Igreja Boa Morte, foi corrigido isso, então a gente está rezando o Pai Nosso com as mãos assim, tipo, pedindo. E não assim que a gente fazia assim, né? Agora, com os braços assim, não. Agora a gente reza assim, pedindo a graça do Pai. Assim tá certo, né? Bom, o certo mesmo é mão posta. Mas o errado é isso aqui. Nossa, que sai do céu. Né? O pessoal... Não. Ó, assim ou assim, né? Mas o correto, o único que eu vi que é correto é assim, né? Só porque o padre, ele é o sacerdote, é ele que oferece a missa, entendeu? É ele que ora por nós, certo? Mas assim, não rume briga por causa disso. Aí você é herege, porque você reza Pai Nosso. Vai dormir, né? Aí também tem duas questões. Aí as pessoas ficam falando, não pode falar amém no final do Pai Nosso. Nosso. Não pode falar amém, porque no final do Pai Nosso na missa não se fala amém. Por quê? Porque a oração não acabou. O Pai Nosso é vai livrar do mal,
Aí ele não, aí tem uma oração que segue: livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos. Aí tanto que vai rezando, rezando, e vai culminar Ah, no grande amém, que às vezes é cantado amém, amém. Aí a oração termina ali, entendeu? E e outra coisa também, a gente não pode ficar repetindo com o padre as orações eucarísticas, não, né? não, tem gente que quer ser padre, né? Então entra no seminário, né? Aí a pessoa, o padre está lá rezando por Cristo, com Cristo, a pessoa está lá junto com ele, mas é alto que o padre, pelo amor de Deus. A oração é do padre. Tanto que no folheto tem lá as partes que é do padre e que é do povo, né? Padre, e você tá lá T de todos, né? Que é onde você pode rezar. Mas assim, depois dessas advertências mais formais, tá na hora de comungar. Formas corretas de se comungar: de joelhos e na boca, em pé e na boca, ou em pé e na mão, certo? Você tem o direito de escolher a forma que você quer comungar. Se o padre falar não aceito da comunhão na sua boca, ele está errado. E aqui o Código de Direito Canônico diz que você tem o direito de comungar de joelhos e na boca, de pé e na boca, em pé e na mão, certo? Na mão, você não vai pinçar a hóstia, né? Não pinça a hóstia. Tipo assim, o padre vai dar hóstia e você, tchum, isso é feio, é errado e pode cair o corpo de Cristo no chão. Se você vai comungar na mão, você vai colocar a sua mão esquerda assim. Você vai receber a comunhão na mão. Na frente do ministro, não seja o ostensório saindo por aí, né? Com Jesus na mão. Na frente do ministro, você vai pegar com a sua mão direita e comungar. Felipe, é a mão esquerda por cima, a direita por baixo. A esquerda vai receber Cristo. E aí a direita você pega. Aí com a direita você pega e comunga. Por isso que eu deixei a minha cara fixa aqui, pra vocês verem, entendeu? A esquerda é o trono, né? Isso, é como se você fizesse um trono para Cristo. Eu gosto de comungar de joelhos e na boca. Porque eu sou mais das antigas. Eu sou o mais jovem entre vocês. Eu acho que o Matusael, né? Eu e Matusael, mas eu sou o mais velho daqui. Eu gosto de comungar de joelhos na boca porque eu estou recebendo Deus. Certo? Eu não estou recebendo pão qualquer. Eu estou recebendo o pão do céu. Né? Então, piedade, devoção. Pra mim, eu quero receber Deus de joelhos. Mas vocês podem comungar de maneira correta. Só não faz o seguinte. Eu vou contar aqui algo que aconteceu. Eu estava na Catedral da Sé no dia de finados. E o cara pegou a Eucaristia, botou na boca. Primeiro, ele não comungou na frente dos ministros. Aí o ministro falou, comunga, ele colocou na boca. E depois aquele cara possuído pelo Satanás, ele começou a fazer assim, ó, ficar girando a hóstia na língua, assim. Aí sentou e ficou assim, botando a hóstia pra dentro e pra fora, pra dentro e pra fora. Eu saí da fila da comunhão, fui com essa cara assim, ó, pra ele, ó. Aí, o cara, eu falei, Senhor, comunga agora, engole essa hóstia. Ele, eu tô aqui adorando, ó. Aí o pessoal do meu lado, assim, não acreditando, adivinha como que tá o jeito espiritual de hoje. O pessoal tava olhando assim pra mim e não tava indignado com o que o cara tava fazendo. Eu falei, comunga a hóstia agora. Aí ele foi lá e comungou, engoliu e ficou olhando assim pra mim. Eu fui lá e fui comungar. Eu fiquei a tarde toda fazendo reparação por esse infeliz, que deve ter um problema psicológico, eu não sei, mas é satânico. Satânico. Então, comungou, em recolhimento, você vai ir para o seu lugar. Pode mastigar a hóstia? Eu estudei, pode mastigar, mas cuidado para não ficar no dente. Porque a gente está comendo o pão do céu, o pão. A gente às vezes aprende por piedade, é um pensamento piedoso que às vezes é melhor não mastigar. Eu não gosto de mastigar, né? Principalmente quando eu usava aparelho, eu tinha medo de ficar no aparelho, né? Então eu gostava de ir degustando, né, o corpo de Cristo, né? E ali você vai ter a presença real de Cristo no seu coração, no seu corpo, fisicamente. Deus vai estar durante 20 minutos até a digestão se completar, presente na sua vida. Então, não é para
Ali é momento de recolhimento, deixa tudo para lá, é rezar. Acabou a missa, não sai correndo da igreja como se estivesse pegando fogo, pelo amor de Deus. Ajoelha e reza mais. Você está com o corpo de Cristo dentro de você. Esse momento chama-se ação de graças. Quando nós agradecemos por Deus estar no nosso coração. Presença santa e real. Porque já não é mais pão, é o corpo de Deus. Já não é mais o sangue, mas já não é mais vinho, é o sangue do Senhor. Então ali naquele momento, você deve se recolher. É tão feio quando termina a missa as pessoas saem correndo. São Felipe Neri, essa história é legal. Tinha uma pessoa que ia na missa de São Felipe Neri, século XVII aqui, tá, gente? Em Roma. Ela comungava e saía andando da igreja e ia embora. Comungava e saía andando da igreja e ia embora. São Felipe Neri, sabe o que ele fez? Ele mandou, um certo dia, 2 coroinhas com a vela acesa e ia atrás do cara. Aí o cara olhou pra trás e viu 2 coroinhas com a vela acesa. Por que vocês estão me seguindo? É que Felipe falou que você está com Jesus presente dentro de você. Então nós, por piedade a Jesus dentro de você, você é um sacrário que anda, nós vamos fazer a procissão com as velas. Aí o cara entendeu, poxa, eu estou comungando errado. Não estou fazendo a minha ação de graças, eu não estou fazendo a minha oração. Certo? Então para nós que já comungamos, como que comungamos? Para quem não pode comungar de maneira sacramental, por motivos que não fez a primeira comunhão ou por outros motivos, tem a comunhão espiritual que deve ser feita. Que é você orar durante o momento da comunhão, pedindo a Deus a graça de comungá-lo. E quem comunga de maneira sacramental também deve fazer comunhão espiritual. Deve rezar, ou seja, depois, em síntese, depois da Eucaristia nós devemos rezar. E nós vamos agora ver um videozinho para encerrar a aula. Rapidinho, 5 minutos, 7 minutos. Vou aqui apresentar. A gente vai apresentar aqui um videozinho que eu mostro pro meu filho. Né? O nome desse vídeo aqui chama-se Pequeno Francisco. Né? Deixa eu desafixar colocar aqui. Tá vendo o vídeo aqui? Ó. Como é o nome do vídeo? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Depois, vamos ver o vídeo primeiro e depois eu passo mais informação. Ó. Este vídeo que nós Vocês vamos estão colocar ouvindo o a áudio seguir do é vídeo? apenas um trecho do episódio O Grande Mistério. Vocês Ele estão vendo completo isso? tem a duração de 11 minutos. E é uma história Faz assim, linda que Joey. nos faz compreender um pouco mais sobre o amor. Só deixando claro Dá pra que ver? este episódio faz parte de algo Vai, muito Joey. maior. Ele faz parte de um seriado chamado Vamos Pequeno prestar Francisco, atenção, hein? que tem 26 episódios de 11 minutos. Esta série conta a história de São Francisco de Assis de maneira lúdica, que vai agradar a pessoas de todas as idades por causa da profundidade dos temas abordados. Em dezembro faremos o lançamento desta série. Se você quiser saber mais, veja na descrição desse vídeo. Espero que gostem do conteúdo de hoje. Bom filme a todos. Paz e bem. Quando vocês me viram ontem, eu também tinha vindo à missa, mas fiquei com vergonha de admitir. E o que achou da missa? Eu não entendi muita coisa, mas gostei da roupa do padre, dos gestos e da história que o padre contou. O essencial é invisível aos olhos, mas com a graça de Deus, posso tentar te explicar um pouco. É um grande mistério que não cabe em palavras. Somente quem se abre ao amor é capaz de compreender sua gratuidade. Por isso a missa é desprezada. Muitos dizem, o que eu ganho com isso? Posso fazer minhas orações em casa. E nisso, pedem a oportunidade de encontrar a maior das riquezas. A missa vai começar, vamos ficar em pé. Quando ficamos em pé na missa, significa que estamos em sinal de prontidão, totalmente atentos. A missa é o céu na terra, e o maior gesto de amor que o mundo já viu aconteceu no Calvário quando Cristo se deixou ser elevado na cruz.
O sacerdote é o amor do coração de Deus. Pelo sacramento que recebeu, se torna a pessoa de Cristo. Ele entra com as mãos postas olhando para frente porque representa Cristo subindo ao Calvário. Francisco, o padre é... Não se assuste, Deus te deu a graça de ver com mais profundidade algumas partes da missa. Nossa, como se estivéssemos em um teatro. É muito mais que isso. Ao contrário do teatro, que ficamos apenas assistindo, aqui participamos. Fomos atraídos pelo amor, assim como as águas dos rios correm em direção ao mar. Nós, que fomos criados para o amor, corremos em direção a Deus. É o amor de Cristo que nos uniu. Confessemos os nossos pecados. Ser santo é ser humano por excelência. É ser mais que herói. É ser super-herói. Mas só conseguiremos se, antes de tudo, reconhecermos nossas fraquezas. Por isso, no início da missa, olhamos para dentro do nosso coração e reconhecemos que temos muito que melhorar. Porque sem a graça de Deus, ninguém é forte, ninguém é santo. Não precisamos ter medo do Pai do Céu. O pecado é como uma queda que machuca. E nosso Pai do Céu está sempre pronto para fazer o curativo. Basta que eu lhe apresente na confissão. Senhor, me perdoe. Eu não fui grato ao alimento que o Senhor me deu. Reclamei da comida, fui preguiçoso, não arrumei minha cama, quis ter mais do que ser. Oremos. Aqui, o padre faz a oração da coleta. É o resumo das leituras que serão meditadas na missa desse dia. E nós devemos colocar as intenções que trazemos em nosso coração. Senhor, eu peço pela conversão da minha mãe. Estamos dentro desse mistério de amor. Nesse primeiro momento, nos entregamos a Deus com Cristo. Depois morremos com Ele. E depois com Ele ressuscitamos. Após terem sido feitas as leituras e o padre ter feito a reflexão da palavra e apresentado todos os nossos pedidos, agora é o momento do ofertório. Entregamos nossos trabalhos que, como cristãos, fizemos para honrar e glorificar a nosso Senhor Jesus Cristo. Não é o momento apenas de ofertar dinheiro para a manutenção das coisas da igreja e ajuda aos pobres. Mas também nesse momento, ofertamos nossa vida, aquilo que somos. Assim como o fogo transforma tudo em fogo, o amor transforma tudo em amor. Não existe nada de pequeno que você faça em nome de Jesus. Comece fazendo o possível e logo estará fazendo o impossível. Sabe, aquele bom conselho que você deu, aquela esmola ao pobrezinho, aquele prato que você lavou e ofereceu como penitência por alguma boa intenção. Ou seja, no ofertório, unimos todos os nossos trabalhos, assim como o pão não é feito de um único grão de trigo e o vinho com uma única uva. Calma, não se assuste. São os anjos pegando suas intenções e levando ao céu. Mas por que com algumas pessoas isso não aconteceu? É que estas não ofereceram seus trabalhos. Esse é o momento maior da missa, onde Deus se faz presente com seu corpo, sangue, alma e divindade. Na cruz, ele escondia a sua divindade, mas aqui está escondido também a sua humanidade. Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo. Isto é o meu sangue. Os bispos e os sacerdotes, seus cooperadores, são os sucessores dos apóstolos. E em atenção à palavra de Cristo, há mais de 2000 anos, ininterruptamente, celebramos a missa dessa maneira. Vamos! Eu ainda não posso comungar. Eu não tenho primeira comunhão. Então faça isso espiritualmente, enquanto esse dia maravilhoso não chega.
O corpo de Cristo. Francisco e João se colocam em profunda adoração, escondidos dentro do próprio coração em companhia de Jesus. Experiência incomparável e indescritível. A missa já terminou? Sim, João, e já faz tempo. Irmão Francisco, foi maravilhoso. Eu não sei como te explicar.